Isto nos diz muito claramente agora quem é que quer o quê, né? A burguesia quer aquilo, né? Voltando à pergunta inicial, né? Voltando à pergunta inicial, né? O que queremos? Ah, sim. O que me interessa aqui não é o que a burguesia quer, não. O que me interessa aqui como trabalhador é o que nós, trabalhadores, queremos. E aí é que toda a questão relativa à formação humana é que vai ser pensada a partir disto. Né? E quais são os meios que ter que ser utilizados para conseguir este objetivo? Quais são as mediações necessárias para isto? Então, se nós agora olharmos para a questão da educação, aí a gente pode agora, a partir deste viés, pensar como é que está a questão da educação e o que é possível fazer no setor, digamos, especificamente educativo, tendo em vista estes objetivos. Nada de aquele negócio generalista, né? Todo mundo vamos nos dar as mãos, ninguém larga a mão de ninguém e todo mundo vai trabalhar pelo mesmo objetivo. Não existe o mesmo objetivo. Existem dois objetivos radicalmente diferentes. E a gente precisa, se nós, educadores, nos assumimos como trabalhadores, precisamos saber de que lado estamos. A categoria classes sociais, precisamos retomar. Claro, não tem dúvida. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Quem fala em neutralidade já assume a perspectiva burguesa. Não importa se tem boa intenção, se tem boa vontade, o problema não é de boa vontade ou boa intenção. Agora, pegando então a questão da educação, veja, de novo, se examinamos a matriz desse sistema social, é o capital. Ora, o capital vai estabelecer os seus objetivos, que a gente já viu. A formação de cidadãos, formação para o trabalho, formação genérica da pessoa humana, os valores éticos, morais, etc. Bonitinho tudo. Não se toca nas bases materiais. Né? O empreendedorismo, a responsabilização, a meritocracia. Isso, todos esses babados, como se diz, né? São amplamente disseminados como se isso fosse a quinta essência do fazer educativo. Sim, é a quinta essência do fazer educativo que serve aos interesses da burguesia, aos interesses da reprodução do capital. Mas se a gente quer contribuir para uma educação, para a formação de pessoas que não se restringam à reprodução desta sociedade, que assumam uma perspectiva de transformação radical, temos que fazer outra coisa. Agora, quem domina a educação hoje? Obviamente é o capital. Ele estabelece os fins fundamentais, não é o Estado que estabelece os fins, não, é o capital. Quem organiza a educação, o processo educativo é o capital, é o Estado. Quem estabelece uma política educacional geral, um currículo geral, financiamento da educação, uma organização infraestrutural, tudo isto. Mas, lembremos, Estado não é uma instituição para cuidar do bem comum, porque este não existe. Estado é sobretudo o Estado moderno, é uma instituição que nasceu e foi configurada para defender os interesses do capital. E, obviamente, ele vai estruturar, né, a educação, essa dimensão educativa, com o objetivo. E aí, de novo, não vem ao caso se as pessoas que estão lá fazendo isso são bem intencionadas ou não. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que o que eles fazem, independente da boa intenção ou da má intenção, estão contribuindo para reproduzir o sistema do capital. Quem é que operacionaliza no chão? É o conjunto dos educadores. E o conjunto dos educadores, né, aí a gente pode ver, de novo, um grande problema. A maioria dos educadores, eu diria hoje, que assume
essa concepção burguesa, e inclusive de formar cidadãos, formar gestão democrática da educação, e outras coisas do gênero. Outros, digamos que se colocam numa posição mais crítica, falam em educação libertadora, falam em organizar uma educação emancipadora, uma educação, não lembro outro nome, não me interessa, como se fosse possível organizar uma contra-educação geral, libertadora, emancipadora. Eu posso estar errado, mas eu pergunto, e dou uns detalhes e uns exemplos. Veja, você pega a educação hoje, do ponto de vista teórico. Do ponto de vista teórico, você tem lá uma grade curricular, né? Você tem sociologia, tem filosofia, tem outras denominações, outras ciências. Mas todo esse conjunto de saber é fragmentado. A fragmentação do saber é uma característica do método científico moderno. E responde à própria fragmentação do trabalho. Então, fragmentação, um saber fragmentado nunca vai poder contribuir para compreender a sociedade até o fundo. Sempre. Por isso, uma BNCC, uma reforma de ensino médio. Não importa quantas reformas se façam. Não importa quanto, porque o problema não é pedagógico. Ou a fragmentação do saber. Veja, se você é sociólogo, sim, eu sou filósofo, nós dois já temos um pedaço cada um. Isso. E a soma desses pedaços não vai permitir compreender a sociedade como ela de fato é. Hoje uma aluna, nem conheço, não sei de onde, estava me dizendo, eu fui formada em História e nunca se tratou praticamente de Marx na disciplina da História. Como? A história, a filosofia, a sociologia, a ciência econômica, mas são formas de impedir o acesso ao verdadeiro conhecimento da realidade. Não são instrumentos para contribuir para isso. Veja, que me perdoem os historiadores, os filósofos, os cientistas políticos e tal. Não é uma questão pessoal. É uma questão que, ao assumir a fragmentação do conhecimento como categoria fundamental, você não pode mais levar os alunos a compreender a realidade como totalidade. Bom, isto para não falar na organização, no financiamento da educação, na privatização, na mercantilização de tudo isso. Mas pensar, muitos educadores, hoje muitos teóricos, fazem a crítica, digamos, desta mercantilização, da privatização, da precarização, e aí propondo uma outra forma de educação, mais emancipadora, libertadora, né, que possa, então, contribuir para que os trabalhadores possam ter acesso ao verdadeiro conhecimento, que possa contribuir, mas que conhecimento? Eu acho que isso informação, né? Que escola, isso. Isso é uma forma de idealismo. Isto é uma forma de idealismo. A educação hoje é largamente, amplissimamente dominada pelo capital, via Estado e via o conjunto de educadores. Agora, eu sei que alguém pode dizer, mas então não dá para fazer nada. Não é assim. A questão é que, voltando ao ato que funda esta sociedade, nós vemos que a sociedade é contraditória. Que, de um lado, tem os interesses do trabalho e, de outro lado, os interesses do capital.
que o capital domina largamente, não tem dúvida, domina econômica, política, social, ideologicamente, não tem como não. Mas ele não pode impedir que o trabalho bata contra ele, tanto fora da escola quanto dentro da escola, de formas diferentes. Ele não pode impedir de maneira absoluta. Se ele tenta criminalizar, se ele tenta militarizar o saber, se ele pode tentar tudo isso, mas não pode acabar completamente com a oposição que o trabalho faz e quem assume a perspectiva do trabalho. Isso é real. É real, não é uma invenção de ninguém. Este âmbito é estreito? Hoje, sim. Por quê? Aí precisaríamos analisar a crise geral, a situação particular do Brasil, para ver por que hoje o âmbito é mais estreito do que em outros momentos. Tá. Mas ele não pode ser fechado de maneira absoluta. Esta contradição não pode desaparecer de maneira absoluta, porque isso mataria o capitalismo. Ela precisa de uma certa folga em que as ideias possam, né, de alguma maneira, contrastar até para possibilitar o avanço da sociedade. Por isto, eu proponho algo que pode estar errado, mas me parece razoável, que é que quem fazendo atividade educativa, assume a perspectiva do trabalho, possa fazer o que eu chamo de atividades educativas emancipadoras. Não é educação emancipadora, hein? É atividades pontuais, limitadas, dependendo do âmbito mais estreito, menos estreito, dependendo do momento histórico. Mas isto é possível fazer. Agora, de novo, atividades educativas emancipadoras não é um problema subjetivo, não. Eu quero contribuir para formar pessoas legais, para formar pessoas críticas, para formar pessoas que procurem melhorar a sociedade, enfim, não é nada disto, não. Para você poder fazer uma atividade educativa emancipadora, tem que primeiro ter claro qual é o objetivo. E o objetivo é aquele que eu coloquei antes: a emancipação humana, a construção de uma sociedade comunista. Este é o objetivo. Você tem que ter assumido isto. E para assumir este objetivo, você tem que ter um saber radicalmente diferente. Este saber implica duas coisas. Implica a concepção de mundo histórico materialista. Você que quer contribuir para isto, você tem que se apropriar desta concepção de mundo que é aquela que responde aos interesses da classe trabalhadora e que é o instrumento mais elevado que a humanidade já construiu, cujo responsável é fundamental é Marx. Além disto, você, educador, tem que se apropriar do padrão científico-filosófico mais elevado que a humanidade já produziu e que responde, de novo, aos interesses da classe trabalhadora e que tem na categoria da totalidade a sua categoria fundamental. Não é no fragmentação, não. Então, você pode até ser sociólogo, pode até, né, porque afinal de contas temos que ter algum diploma, né? Mas o que você sabe não pode ser sociólogo, nem filósofo, nem economista, nada disso. Tem que ser marxista. Tem que assumir este padrão científico-filosófico cujos fundamentos foram lançados por Marx, junto com Engels, tá? Mas só para frisar o fulano fundamental. Veja, se você assumiu isto, se você se aprofundou nisto, você tem que rever todo o arsenal teórico, tudo que foi produzido em termos de conhecimento pela humanidade. Porque ele foi enviesado numa perspectiva de classe. Você tem que ler, veja, não se trata de
num curso, não, você estuda Marx, estudar Marx sim também, mas estuda N outros e pronto, um ao lado do outro. Não é nesse sentido. Você tem que estudar todo o processo histórico à luz dos fundamentos teórico-metodológicos postos por Marx. Então, não importa que você estude Aristóteles, claro, deve estudar Aristóteles sim, deve estudar Kant, deve estudar Hegel, deve estudar todo mundo, deve estudar todos esses grandes autores, mas à luz dos fundamentos postos por Marx, que é a mesma coisa que dizer, ver todo o processo histórico de cima da montanha, e não da metade da montanha. Isto, ao meu juízo, faz com que você se torne um educador que contribui para que os estudantes tenham acesso ao conhecimento da forma mais elevada possível de todo o processo histórico, desde o seu início, que conheça em profundidade este sistema social e que além disto, então, a partir desses fundamentos, possa sustentar de maneira racional e sólida, portanto, não doutrinária, de maneira racional e sólida, a possibilidade e a necessidade de uma revolução que mude o mundo, que acabe com esse sistema social e construa um sistema social comunista, humanamente emancipado. Isto eu acho que nós podemos, como educadores, podemos fazer. Porque assumir esta concepção de mundo histórico-materialista e este padrão científico-filosófico marxiano, nós podemos, é uma decisão nossa. É difícil, é complicado, você tem que lutar contra tudo e todos, tudo bem. Mas isto se chama luta de classes. E luta de classes nunca foi um passeio. Luta de classes é uma guerra entre as classes. Então, você assume, com todas as consequências que advêm daí, esta perspectiva. E vai contribuir, então, sim. O que você vai fazer, concretamente, depende de você aí. Em sala de aula, indicações bibliográficas, organização de grupos de estudo, de pesquisa, enfim, organização de atividades, como vocês estão fazendo aqui agora, por exemplo. Isto é uma atividade, para mim, uma atividade educativa emancipadora, que está na linha de permitir uma compreensão radicalmente crítica da sociedade, do processo histórico, da sociedade capitalista e de uma possível sociedade comunista. O objetivo do trabalho do educador nesta perspectiva não é formar cidadãos, é formar revolucionários. Ou seja, formar pessoas que compreendam esta sociedade e queiram mudá-la. Queiram entrar na luta, que pode ser dentro da escola, fora da escola, não importa onde, mas queiram se engajar na luta por uma transformação radical da sociedade. Eu insisto nisto, porque eu acho que a humanidade não tem muito mais tempo para ficarem com meias medidas, sabe? Para ficar passando a mão na cabeça. Todas as pesquisas sérias, científicas, dizem que do jeito que as coisas vão, a humanidade, dentro de 100 anos, é possível que não exista. Porque só tem duas alternativas hoje, e elas estão cada vez mais urgentes. Ou a classe trabalhadora retoma o seu papel de sujeito revolucionário e arrasta atrás de si outros segmentos de classe para acabar com esse sistema social e construir uma sociedade comunista, ou a lógica perversa do capital destruição vai destruir a humanidade. Isto não é alarmismo, isso não é pessimismo, isso é a gente... O meio ambiente está aí, né? A situação do meio ambiente está aí, tudo isso que está acontecendo, está visível, né, Ivo? Visibilíssimo. A gente precisa acordar. A
gente precisa acordar. Lamentavelmente, eu acho que um pouco para a gente terminar, né? Lamentavelmente, no lado que deveria expressar os interesses do trabalho, predomina largamente o ideário reformista. O ideário que contrapõe. Veja a perversão teórica da esquerda. O ideário que contrapõe democracia à ditadura. Como se democracia fosse o bem, a ditadura fosse o mal. Um ideário que contrapõe o público e o privado. Como se o público fosse o bem e o privado fosse o mal. O ideário que opõe algo, direitos e universalizados à quebra dos direitos. Repito, público e privado não são a mesma coisa, claro que não. Democracia e ditadura não são a mesma coisa. Mas público e privado, e democracia e ditadura são expressões dessa mesma da mesma realidade capitalista. Então, a ideia que eu vejo hoje largamente disseminada nos meios educativos, e não só, de a gente lutar por uma educação pública, laica, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. Gente, eu acho que a gente precisa ir adiante. Uma educação pública, laica, de alta qualidade, enfim, de outros. Isso existe na Suécia, isso existe na Finlândia. É isto que nós queremos? Não me parece que seja isto. Não quero dizer que não se deva lutar pela democracia contra a ditadura. Não é nesse sentido. Essas lutas parciais, imediatas, são necessárias, são importantes. Mas porém, este não é o objetivo. E eu vejo isso porque durante 30 anos que eu tive na universidade, só pegando os anos de universidade, sempre, o bordão era sempre luta por uma educação, por uma universidade pública, gratuita, laica, de qualidade e socialmente referenciada, como se algo pudesse não ser socialmente referenciado. Não sei o que significa isso. Mas, em vez de nós irmos para frente com isso, nós vamos para trás. Não melhoramos de lá para cá. De 1980, quando eu entrei na universidade como professor, até hoje, não me consta que tenhamos avançado. Pelo contrário. Então, a pergunta que a gente precisaria fazer é por que cargas d'água? Em vez de ir para frente, nós estamos indo para trás. Em vez de defender o objetivo da classe específica, da classe trabalhadora, que é acabar com o sistema capitalista. Defendemos o seu aperfeiçoamento. Defendemos a melhoria. Defendemos... Como se fosse possível. Como se fosse possível isso. Não é. Não é. Veja, de novo, diante da crise atual, a tendência é cada vez mais privatização, terceirização, exploração intensificada dos trabalhadores. Portanto, acumulação de capital em poucas mãos. Vejam quantos bilionários existem hoje. Quantos apareceram dentro dessa pandemia? Os trabalhadores estão empobrecendo, mas os bilionários estão surgindo que nem... bancos. Alguma coisa está errada com ele, do ponto de vista humano, com esse sistema. Então, lutar pelo sistema, por melhorar o sistema público, tudo bem, mas é preciso ter claro que o objetivo não é este. O objetivo é acabar com esse sistema social e construir um outro sistema social. Este é o dilema vivido pela humanidade hoje. É trágico, mas é real. E ou os trabalhadores acordam para isto e assumem isto, ou a humanidade vai ser levada à destruição pela lógica do sistema capitalista. Bom, a pandemia revelou isso, né, Ivo? Belíssimamente, belíssimamente. E acabada esta pandemia, claro, surgirão outras, né?
porque a relação do ser humano com a natureza é extremamente péssima, é ela que possibilita esse tipo de pandemia. E além disto, a tendência geral a crise não foi provocada pela pandemia. Não. A crise evidenciou simplesmente os problemas, a pandemia evidenciou os problemas da própria crise, que vai continuar, mesmo que essa crise acabe. Bom, finalizando um pouco, a pergunta que nós fizemos no começo foi: isso. Escola e formação humana, o que queremos e o que é possível. Deixei claro que o que queremos, primeiro, quem é quem queremos, e depois quais são os objetivos, então, a partir dos quais nós, como trabalhadores, devemos lutar para construir, aí sim, uma sociedade efetivamente, humanamente emancipada, cujo nome é uma sociedade comunista. É isso. Ivo, esse tema, acho que você abordou aqui de uma maneira muito diferente do que comumente é abordado, né, Ivo? Porque quando você traz à tona os conceitos que são mais citados no campo da educação, que é democracia e cidadania, que estão presentes, se todos os professores que estão nos ouvindo aqui, né, Ivo, forem até os seus projetos políticos pedagógicos das escolas, é isso que vai estar posto lá, né? A formação desse cidadão crítico. O que o Ivo traz aqui, a um primeiro momento, parece assim, nossa, mas então, o que a gente pode fazer então? Acho que não dá para a gente fazer nada. Como eu já ouvi muito assim, Ivo, vamos aguardar aí a revolução. Não se trata disso. Se trata de entendermos em primeiro plano, como o Ivo trouxe aqui, a partir do que eu estou querendo, que interesse é esse, que classe é essa. Ele traz. A burguesia tem um projeto. Esse projeto está sendo efetivado, né? Esse projeto é amplamente difundido nas escolas, como ele falou, em todos os elementos. E a classe trabalhadora, como que se coloca nesse sentido? Então, gente, o Ivo traz aí uma discussão ampla para a gente pensar o porquê, né? Numa conversa que nós estávamos aqui inicialmente, eu e o Ivo, por que tudo isso, né? Eu trouxe para ele alguns dados da educação no Paraná, né? A atuação dos agentes privados, a militarização, e aí a pergunta que ele me faz, mas por que isso, Michele, está acontecendo? E o que nós queremos e o que é possível fazer neste contexto, que foi muito bem aqui delineado, contextualizado. Como ele falou, ele não está querendo dizer com isso, né, Ivo, que não temos que defender elementos democráticos, que não temos que fazer as nossas lutas pontuais. Mas nós não podemos perder de vista algo muito mais amplo, que é o que ele traz. Ivo, queria que você comentasse para a gente ir né, finalizando aí, né? Você citou, porque a tua pergunta, né? O que é possível, né, Ivo? Você coloca, isso ficou muito claro. O que queremos, essa pergunta, o que queremos, tem que perguntar quem está querendo o quê, né? Burguesia, classe trabalhadora, temos que colocar em pauta algo, como o Ivo falou, classes sociais, luta de classes. Isso não está sendo falado, Ivo, por vezes, nem nos grupos que se colocam, né, do campo crítico, progressista, né? A luta de classe, isso não está sendo, né? Não é uma discussão presente hoje, então eu estou falando aqui, estou fazendo uma autoavaliação do que eu estou observando, né? Aí você pergunta, mas o que é possível então? E aí no texto que você escreveu, um texto com 14 páginas, que eu vou indicar ali para a Alessandra colocar também para todos os professores, que é as atividades educativas emancipadoras. Né? Aí você faz um trecho muito importante que você diz assim, ó, sem dúvida, aí para todos os educadores, né, professores que estão nos ouvindo,
que é necessário que a classe trabalhadora tenha acesso ao conhecimento historicamente sistematizado e acumulado. Pois sem o patrimônio, aí você coloca cognitivo, tecnológico e artístico, até o momento, né, organizado e criado pela humanidade, seria para ela impossível tanto iluminar o processo da sua libertação, como construir uma outra e superior forma de sociabilidade. A burguesia, com isso, pode opor a isso inúmeros obstáculos, mas, como você colocou, a realidade é contraditória. Ela não pode impedir totalmente, pois isso significaria a sua própria morte. Contudo, ainda que este acesso da classe trabalhadora ao conhecimento historicamente sistematizado seja necessário, ele não é condição suficiente para embasar a luta pela sua emancipação. Se o acesso ao conhecimento sistematizado fosse condição necessária e suficiente, a classe trabalhadora de alguns países mais desenvolvidos teria uma consciência e uma atuação revolucionária. Ora, ela está muito longe disso. Olha, Ivo, este parágrafo, para mim, define a fala de hoje aqui, define. Porque se isso fosse necessário e suficiente, como você colocou, Finlândia, outras experiências, nossa, que estaríamos, então, numa outra forma de sociabilidade, com a riqueza, né, não concentrada nas mãos de poucos, né? Então, isso não é o suficiente. Então, ficou muito claro aqui, e queria que você comentasse um pouquinho sobre esse texto. Como que, só para finalizar, né, quando você escreveu esse texto, Ivo, você tinha aí uma questão, né, a ser colocada, né, que você parte, né, da discussão que, inclusive, você faz no livro Educação, Cidadania e Emancipação Humana. E como você falou, a emancipação humana hoje é muito citada, mas a gente precisa entender o que é emancipação política e o que é emancipação humana, e o texto que dá conta disso é o Glosas Críticas do Marx. É esse texto. Para mim, não há outro texto que dê conta da explicação do que é o Estado, dos limites dos direitos, né, que o Estado não está aí para resolver os problemas sociais, né, como você falou, tem que entender o capital, tem que entender tudo isso. Quando você pensou em dar essa resposta, né, como se fosse isso, né, porque muito se quer, né, Ivo, uma resposta, o que fazer e como fazer, né, os cursos de formação, os cursos, não se tem. Então, é isso que eu queria deixar aí para os professores, não se tem uma receita, né, infelizmente a gente não tem isso, porque a realidade ela é movimento, né, ela é contraditória, então, é possível? Sim, é possível. E aí, nesse sentido, você coloca essas atividades educativas emancipatórias. Queria que você comentasse, para a gente finalizar aí para os professores, a indicação da leitura deste texto, porque não é como se você está ouvindo o Ivo, então tá, como que chega-se a isso e o que fazer? É possível, sim, agir neste contexto, mas não perdendo de vista o quê? A luta de classe, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, Ivo, sobre esse texto, que, ao meu ver, é excelente. Veja, as pessoas às vezes querem fazer muita coisa. Se você diz, é preciso fazer uma revolução, então querem fazer amanhã. A história não anda segundo o desejo da gente. A história é feita de avanços, de recuos, de vitórias pontuais e derrotas. É assim, sempre foi assim o processo histórico. O que a gente tem que conhecer é qual é o momento em que nós nos encontramos. E o momento em que nós nos encontramos tem duas coisas fundamentais, a meu ver. A crise estrutural do capital. Crise que não consegue ser resolvida para chegar a um patamar típico como era nas crises anteriores. O excesso, a capacidade excessiva de produção de riqueza é que faz com que, por incrível que pareça, o próprio capitalismo esteja nesta crise. E a tendência
desta crise é se agravar cada vez mais por causa disto. Veja, a relação do ser humano no sentido capitalista com a natureza. Não adianta ficar falando em sustentabilidade, em harmonia com a natureza, em respeito. Não, a natureza para o capitalismo é uma mercadoria. E ele vai devastar, não é, mesmo que os capitalistas tenham, digamos, uma boa vontade, não queiram isto, mas o que eles fazem resulta na devastação da natureza. Não tem saída por aí. A segunda grande questão é que o sujeito fundamental da revolução, que pode mudar o mundo, não é o professorado, não é o educador. A ideia de que a educação é um instrumento fundamental para um mundo melhor, não sei o que, isso é babaquice. Isso é absoluta babaquice. Você não entender nada do que é a sociedade. O sujeito fundamental para transformar o mundo é a classe operária. E não é porque a gente seja devoto da classe operária. É porque sem a classe operária que produz a riqueza material, a humanidade vai à breca. Pronto. Este é o sujeito fundamental. Nós podemos contribuir, né, alargando o conceito aí de classe trabalhadora, nós podemos, como educadores, podemos assumir a perspectiva da classe operária, nos aliar com ela e contribuir para que, né, a luta dela avance. Mas ela é o sujeito fundamental. Agora pergunto onde é que ela está. Um outro texto... Onde ela está? Excelente. O grande ausente, um texto que... O grande ausente e os problemas da educação. A classe operária está, do ponto de vista... Não do ponto de vista físico, ela continua existindo. Mas como sujeito revolucionário, está dirigindo teórica e praticamente o processo de combate ao capital e ao Estado, ela está ausente. Este sujeito está ausente. Ou seja, o trem está sem locomotiva. E nós não podemos substituir, não adianta querer. Então, assim, aqueles que de um lado ficam derrotados, não, então não dá para fazer nada, porque queriam fazer muito, não querem fazer o pouco que é possível. Correto. Eu digo, é melhor dar poucos passos na direção certa do que muitos na direção errada. Muitos passos na direção da democracia, da cidadania e da melhoria desta sociedade, muitos passos é direção errada. Quaisquer passos que predominam hoje no Brasil, inclusive, no sentido de levar o Brasil, através de um processo de desenvolvimento, a se tornar um país do primeiro mundo, é, de novo, um equívoco brutal. Não tem saída por aí. O que a gente precisa assumir, se nós queremos fazer o pouco que nós podemos, sem ilusões, são essas atividades. Contribuir para que os nossos alunos, alguns deles, porque vão ser poucos, alguns deles despertem para assumir e se apropriar desta concepção de mundo histórico-materialista, do padrão científico-filosófico marxiano, para compreender o mundo, compreender este mundo e sustentar e se engajar na luta revolucionária. Isto nós podemos fazer. Ah, mas isto é pouco. Bom, a culpa não é minha que é pouco. A culpa é do momento histórico. Mas se você nem isto quer fazer, é porque você quer fazer muito e não vai fazer nada. E não fazer nada é contribuir para reproduzir esta droga de sociedade. Não tem saída, não tem neutralidade. A omissão também já é tomada de posição. Também é. Também é. O silenciamento, a omissão. Se eu posso deixar aqui alguma sugestão que Conselho e Água Benta não se dão de graça. Aliás, se dão de graça. Se eu posso dar aqui uma sugestão, é que se você, educador, educadora, se nós, como educadores, assumimos essa perspectiva da classe, nos assumimos como trabalhadores, como aliados da classe operária, então pare tudo o que você está fazendo e vai estudar Marx. Eu sei que é uma provocação. Eu sei, porque
Obviamente não é possível fazer isto, mas no sentido da importância. Este sujeito é o que mais deveria ser estudado, do ponto de vista dos trabalhadores, não do ponto de vista da burguesia. Porque é ele que nos dá as ferramentas fundamentais para entender essa sociabilidade. A realidade, para orientar as lutas pelos interesses fundamentais da classe trabalhadora. Eu não estou dizendo que tem que estudar só Marx. Óbvio que não. Eu já disse aqui. Tem que estudar toda a história da humanidade a partir dos fundamentos postos por ele. É isso sim. Mas tem que estudar N outros autores que contribuem, desde que vistos a partir destes fundamentos. Isto é muito claro. E aí isso nos deixa também claras as limitações da educação. Praticamente não se estuda Marx, nem sequer na universidade. Quando se estuda de maneira muito deformada. Então, bom, se você, em princípio, tem à mão o instrumento mais adequado para realizar uma tarefa, mas você não usa, não se apropria dele, não adianta ficar chorando. Aí a coisa não vai mesmo. Mas se é possível fazer, e eu acho que é possível fazer atividades educativas que contribuam neste sentido que eu coloquei, desde que você tome a primeira decisão. Eu vou me apropriar deste instrumental, sim, porque eu quero, então, contribuir para orientar as lutas para atingir aquele objetivo. Eu acho que são coisas muito claras e muito precisas, e hoje a gente precisa de clareza cada vez maior, né? Por causa da urgência histórica. Isso. Acredito, né, Ivo, que foi possível, né, nesse tempo, fazer uma boa reflexão. Acho que foi possível responder a pergunta inicial, dar um caminho, indicativos para que as pessoas, né, os professores que estão aí nos assistindo, possam buscar, né, referências, leituras, para que entenda isso. E o Ivo deixou muito claro, né, que grandes passos na direção errada é muito complicado, né? E é preferível, então, que nós façamos, como ele colocou, essas pequenas coisas. Essa ação que nós estamos organizando aqui no âmbito do Estado do Paraná, com a contribuição de grandes estudiosos, militantes como o Ivo, Paulo Tumolo, Ademir e tantos outros colegas, é uma iniciativa, né, Ivo, importante, que indica isso, que ele coloca como atividade educativa emancipadora. Mas a realidade a gente não tem como prever, né, Ivo, e entender, senão a gente estaria contra, né, Ivo, a nossa própria concepção de realidade, né, de história, se pensássemos de uma outra forma. Então, eu quero terminar aqui esse momento importante de formação política, né, que é o nome do ciclo, agradecendo o professor Ivo Toné, por sempre ajudar a clarear e dar força para continuar. Acho que cada vez que eu ouço o Ivo, eu tenho um novo fôlego, né, para continuar estudando sempre, né, Ivo? E estudando não é qualquer coisa, é estudando mesmo a partir de um referencial que é do ponto de vista, né, a partir da perspectiva da classe trabalhadora, né, que é o pensamento marxiano, que é o materialismo histórico dialético, que vem me sustentando, Ivo, nas lutas, né, que eu também travo, as pontuais, como ele falou, também estou nesses momentos pontuais, né, e é o que ele coloca, não descartando isso, para ele não ser mal compreendido no que ele colocou aqui. É óbvio que entre uma democracia e uma ditadura, é óbvio que nós vamos defender a democracia, mas nós não podemos ser ingênuos de entender e achar que isso não é face, não é expressão, né, da mesma sociabilidade, que é essa que nós queremos superar, né, Ivo? Então, assim, agradecer muito, Ivo, eu acho que vai ser muito importante para os professores essa tua contribuição. Eu vou pedir para a Alessandra deixar o teu site, porque lá são vários textos, professores, que eu indico para leitura. Não são leituras longas, assim, claro que você precisa se apropriar depois, né,
também de outras leituras, porque o Ivo, ele vem, e isso é uma síntese de tudo que ele já elaborou, estudou, né? Então é importante que vocês também busquem outras referências, mas ali tem elementos muito importantes que nos ajudam a pensar essa realidade na perspectiva da classe trabalhadora. E aí eu termino, né, passando para o Ivo, e retomando o que ele falou no início da fala dele. O que queremos? Quem está querendo o quê? E se o professor ou a professora que está nos assistindo aqui nessa reflexão, como ele colocou, já se entender como classe trabalhadora, eu acho que já é um avanço, né, Ivo? Porque essa compreensão precisa estar clara. Quem produz a riqueza e quem tem acesso à riqueza. E o que é o capital e quem é o trabalho. E ele coloca, tudo, explicou muito bem como que funciona isso. Então, acho que isso ficou muito bem delineado aqui na tua fala. E eu quero agradecer muito e te passar aí para as palavras finais. Bom, eu só tenho que agradecer, Michele, e ao grupo aí que organiza essa formação política. Isso. E eu acho que é exatamente esse tipo de trabalho que, claro que esse é apenas um tipo, N outras formas, e eu queria acentuar, não tem fórmulas, não tem receitas. Mas se você tem essa concepção bem sólida, bem apropriada, você vai encontrar formas concretas, né? E não precisa vir ninguém dizer, faça isso, faça aquilo. Tá? Você vai encontrar e vai descobrir, vai efetivar formas concretas de levar isso adiante. E acho que isso vocês, de novo, vocês estão de parabéns por organizar esse tipo de atividade. Muito obrigado pela possibilidade de participação junto com vocês. Muito obrigada, Ivo. Agradecemos também, agradecendo a professora Alessandra por colocar em prática essa ideia e trazer tantas pessoas para esse projeto, né? Então, muito obrigada a todos.